Resumo de livros, resumo literatura. Hoje vamos falar sobre a tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Hamlet é a peça mais extensa de Shakespeare. Ela possui 4.042 linhas com 29.551 palavras. Mais de 70% da obra é composta por versos e mais de 20% está sob a forma de prosa. Em Hamlet, um príncipe ainda em sua juventude se alia ao fantasma de seu pai, que possui a ideia fixa de que seu irmão, agora casado com sua viúva, foi o culpado por seu assassinato. Diante desse relato, o príncipe elabora um plano para fazer prova dessa grave acusação. Seu objetivo é descobrir a verdade. O jovem príncipe entra então em estado depressivo e resolve se passar como um doente psiquiátrico para alcançar sua vingança. Porém, sua aparente insanidade atinge diretamente os culpados e também os inocentes. Totalmente perturbado pelas aparições fantasmagóricas, ele começa a viver sobre a linha tênue entre a sanidade e a loucura. A frase "ser ou não ser, eis a questão" tem sua origem na peça A Tragédia de Hamlet. Ela está no ato 3, cena 1 e é muito usada como um fundo filosófico intenso. Hamlet é um topo de criação artística mundial, é uma leitura obrigatória para os vestibulandos. A obra é altamente requisitada nos ambientes educacionais pelo seu valor cultural e seu conteúdo. Hamlet até poderia ser mais um livro como uma história de vingança, e este contexto vingativo está na obra do início ao fim. Porém, a genialidade de Shakespeare supera as expectativas e a condição humana fica em destaque com suas peculiaridades, indo em contrapartida do viver ou obter as respostas dos questionamentos que julgamos ter direito. William Shakespeare, 1564 a 1616, foi um grande escritor inglês. Por seus trabalhos recebeu a alcunha de maior dramaturgo da literatura mundial. Nasceu em Stratford-upon-Avon, Reino Unido, e direcionou seus estudos para o latim e a literatura. Era filho de comerciante e casou-se ainda novo, aos 18 anos, com Anne Hathaway. Em 1595, Shakespeare foi morar em Londres e foi lá que começou a escrever suas peças. Tornou-se ator e abriu sua companhia de teatro, que obteve resultados muito positivos. Hamlet e Ofélia é a obra de Shakespeare mais representada em todo o mundo e também a que mais recebeu interpretações de toda a ordem. Shakespeare e a contribuição para a humanidade. Hamlet obteve o título de personagem mais famoso de Shakespeare. A peça que provém da obra escrita tem seu ponto de partida com a descoberta do assassino e finda com a tão buscada vingança de Hamlet. Shakespeare mexe com o nosso eu interior a ponto de nos colocar de frente com as reflexões do herói. Com isso, o monólogo é conceituado como o drama da consciência. Fazer vingança ou não ao pai é o dilema que o príncipe vive. Shakespeare faz dele o dilema do homem e da cultura de uma sociedade em transformação por conta do período do Renascimento, da descoberta da América e do heliocentrismo de Copérnico, modelo que coloca o Sol como o centro do mundo. O paradoxo é uma das chaves para ler a peça e se faz vista em toda a sua composição. Pai e filho, a loucura fingida e a loucura verdadeira, o assassinato e toda a sua demonstração e encenação é como se fosse uma peça dentro da peça de Shakespeare. O monólogo clássico da literatura mundial é a obra mais aclamada, interpretada e estudada de toda a história da literatura. A obra é atual pela forma incisiva que lida com os paradigmas da condição humana. Isto a torna contemporânea. Hamlet e a obra. Em Hamlet, o protagonismo é do príncipe da Dinamarca, filho do recém-falecido rei Hamlet e sobrinho do rei Cláudio, que é o irmão que sucede seu pai no trono. Logo quando o rei veio a óbito, Cláudio casou às pressas com a viúva de seu irmão, Gertrudes, mãe do príncipe. Nesse ambiente histórico, a Dinamarca vivia um momento de conflito com a Noruega, como uma eminente pretensão de invasão comandada pelo príncipe norueguês Fortinbras. Shakespeare coloca com sua linguagem poética, ou uma linguagem poética, talvez o momento mais difícil da vida do jovem que vê seu tio Cláudio
Pouco tempo depois da morte de seu pai, semanas diria, casar-se com sua mãe e tomar o poderio do reino dinamarquês. Entre diálogos e monólogos é exposto o contexto da obra com o jovem vendo frequentes aparições do fantasma do pai, que exige vingança por sua morte, de modo que é possível perceber a aflição do príncipe. Os diálogos são extensos entre ele e o fantasma do pai, entre ele e os oficiais, e quando sua fala é com sua consciência. O jovem resolveu fingir que estava com problemas psiquiátricos, acreditando que essa é a única maneira de ter a sua vida preservada, mas o atual rei fica desconfiado e parece não acreditar muito. Nesse momento, a história fica mais agitada e, para confirmar que tinha algo esquisito acontecendo no reino dinamarquês ou algo de podre, célebre frase do autor, o príncipe assusta o seu tio padrasto fazendo uma peça em que encena de forma parecida com a qual seu pai foi assassinado. A encenação deixa o rei desconfortável, com isso Hamlet se convence de que foi o seu tio e agora padrasto o responsável pela morte de seu pai e o próprio irmão dele. Cláudio é posto na história como um homem de extrema ambição e sem paz por ter cedido às tentações sem ter tentado lutar contra elas. Ele é um assassino arrependido do ato, mas não das consequências. Ele lamenta que o irmão tenha falecido, mas é feliz com o fato de ser rei e ter a rainha para si. É uma profunda crise de consciência, mas sem demonstrar extremo arrependimento. A personalidade do vilão dá um tom à trama de complexidade que não ficaria tão bem representada se a obra apenas expusesse uma luta do bem contra o mal. Shakespeare é brilhante na forma em que coloca uma peça dentro de outra peça. O drama do personagem principal da obra era vingar ou não a morte de seu pai, igualando-o ou se ao algoz do mesmo e cometendo outro assassinato. Seu duelo mental era se deveria fazer justiça com as próprias mãos ou perdoar seu tio, que havia trazido tragédia e tristeza para sua família. Esse conflito interno lembra as mazelas da vida, que são intrigas ou são antigas quanto à criação do próprio homem. Personagens principais: Hamlet, protagonista, príncipe da Dinamarca, filho do rei assassinado, rei Hamlet, e sobrinho do então rei dinamarquês Cláudio. Cláudio é o rei da Dinamarca e principal suspeito da morte do rei Hamlet. Fica com o trono após a morte de seu irmão, o pai de Hamlet. Gertrudes, rainha da Dinamarca, esposa do falecido rei, casa-se com Cláudio e mãe de Hamlet. O fantasma do pai aparece para falar que foi envenenado por seu irmão Cláudio e exige que haja vingança. Polônio Corombis em Q1 é o primeiro-ministro conselheiro do rei Cláudio. Laertes, filho de Polônio e está retornando de Paris para Elsinore. Rosencrantz e Guildenstern, amigos de infância e dos tempos de escola do príncipe Hamlet, foram chamados por Cláudio e Gertrudes com o intuito de alegrar o príncipe com a presença dos amigos, já que ele estava em profundo estado depressivo pela morte do pai. Fortinbras, sobrinho do antigo rei da Noruega e atual rei desse país, ele também é filho de Sênio Fortinbras, que morreu em combate com o pai de Hamlet. Ofélia é a filha de Polônio e irmã de Laertes, que vive com seu pai em Elsinore. Ofélia é apaixonada pelo príncipe. A obra sugere que no fim, Ofélia morreu de amor. Horácio, amigo de Hamlet, que se moveu a Elsinore com o desígnio de presenciar o funeral do rei seu pai. Se você gostou desse conteúdo e se ele fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Desde já eu agradeço e obrigado. Abraços.